Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam na santa paz do Senhor. Espero que, mesmo nessa pandemia, sabe, nessa quarentena, vocês estejam sentindo aí os cuidados do Senhor na sua vida e da sua família. Que bom que estamos mais uma vez reunidos aqui para estudarmos a palavra de Deus. E para começarmos este estudo, eu quero compartilhar com vocês a tela e cantarmos um hino, como de costume, né? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos cantar o hino Vitória em Cristo. É um hino maravilhoso, muitos conhecem. Vamos cantar juntos, tá? Vitória em Cristo. Ao fim conquistou.
Amém. Que bela mensagem, né? Vitória em Cristo. Deus seja louvado. Eu quero ser um vitorioso em Cristo. E eu desejo que você também queira ser um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo. Coloca aí, escreve aí. Eu quero ser um vitorioso em Cristo, uma vitoriosa em Cristo. E isso vai se realizar na sua vida. Amém? Nós vamos colocar aí agora os nossos pedidos, agradecimentos, tá? Lembrar de orar pelos doentes, orar por aqueles que estão enlutados, pela nossa nação, esses pedidos que já estão fazendo parte do nosso dia a dia, né? Mas quero orar também pelo seu pedido, pelo seu agradecimento. Escreve aí o seu pedido, o seu agradecimento. Eu quero desafiar você. Conforme as pessoas escreverem os pedidos de oração aí, é, vai lá, olhe os pedidos, lê lá, tá? Eles estão escrevendo, lê ali os pedidos e diga assim, ó, para a pessoa, eu vou orar pelo seu pedido. Um está orando pelo seu pedido, você ora pelo pedido do outro, e temos certeza que nessa corrente de oração Deus vai abençoar todos nós. Porque assim, eu oro por você, você ora por mim e Deus abençoa todos nós. Amém? Então, não deixa de colocar o seu pedido, seu agradecimento aí, não deixa de ali, sabe, escolher um pedido ali, um agradecimento para orar por outra pessoa. Vamos orar uns pelos outros e vamos sentir as bênçãos de Deus na nossa vida, tá bom? Quero convidar você a fechar os olhos, nós iremos falar com Deus nesse momento. Pai, nós agradecemos por estarmos reunidos aqui online com o intuito de estudarmos a tua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a direção do teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Rogamos também que o Senhor venha atender-nos em nossos pedidos, em nossas necessidades e responder-nos conforme a tua vontade. Colocamos em tuas mãos o nosso mundo, tantas pessoas sofrendo, e pedimos, ó Pai, pela tua misericórdia. Rogamos também que o Senhor aceite, ó Pai, o clamor que não está sendo escrito, está no coração, mas o Senhor ouve a voz do coração. Responde essa pessoa que está clamando a Ti, Senhor. Receba também os nossos agradecimentos por todas as coisas boas que o Senhor tem feito, faz e ainda fará em nossa vida. E que o Senhor nos dê ainda muitos e muitos outros motivos para agradecermos. Esteja conosco nesta reunião para estudarmos Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vou compartilhar com vocês agora aqui novamente a minha tela. O estudo de hoje é um estudo que intriga bastante, né? A caveira que denunciou um crime. A caveira que denunciou um crime. Que coisa é essa, pastor? A caveira que denunciou um crime, né? Eu já aproveito para pedir para você, ó, compartilhe agora aí, tá bom? Compartilha essa mensagem. Tem amigos seus que estão aí, ó, zanzando pela internet, caçando alguma coisa interessante para assistir. E para que eles não fiquem vendo besteira na internet, compartilha para que ele tenha contato com a palavra de Deus, tá? Algum amigo seu pode estar aí andando pela internet e quando vê o seu compartilhamento, vai assistir essa mensagem e vai entregar o coração a Jesus e vai estar salvo e um dia ele vai dizer para você, obrigado porque você compartilhou, tá bom? Então, se você crê que a palavra de Deus tem poder e a palavra de Deus não volta vazia, vai lá e compartilha essa mensagem agora, tá bom? A caveira que denunciou um crime. Que é isso, pastor? Sobre o que vai falar hoje? Vamos lá? Estava acontecendo um funeral, o pastor terminou ali a mensagem e estava indo sepultar uma pessoa, né? Todo mundo acompanhando ali, aquela tristeza no coração, os momentos finais, a despedida de um ente querido. Dois meninos se afastaram do grupo e ficaram ali brincando pelo cemitério. Quando não, eles olharam assim e viram um crânio se movendo e dando os pulinhos. Eles levaram um susto, gritaram pelos adultos, chamaram, e aí os adultos chegaram perto, o coveiro também, o coveiro foi lá e deu um chutinho naquele crânio, né, com a pé ali, e viu que com aquele crânio pulando ali, se mexendo, na realidade era um grande sapão que estava dentro dele lá, né, não sabe como esse sapo entrou lá, mas estava lá. E ao mexer com o pé no crânio, ele viu que na parte frontal ali, na parte de cima, no crânio, tinha um prego enfiado. E esse coveiro já trabalhava há muito tempo nesse cemitério, e ele lembrava que cerca de 20 anos atrás, essa pessoa havia sido enterrada, né, ali,
E por causa de uma chuva ali, foi aberto aquele túmulo e o osso saiu lá, né? E ele lembrava que essa pessoa havia sido enterrada, mas na época havia dito que essa pessoa, esse homem, tinha tido um infarto. Agora, esse prego na cabeça chamou muita atenção. Então chamou a polícia foi investigar tudo aquilo, e a polícia descobriu que a esposa e o amante dela mataram esse homem. E depois a esposa e o amante confessaram o crime. Eles encobertaram isso por 20 anos. E após 20 anos, o crime, o pecado alcançou eles, né? Eles foram descobertos e foram presos, tá? Essa história aqui, a caveira que denunciou um crime, mostra assim que as pessoas vivem como se nunca fossem dar conta dos seus erros. As pessoas vivem como se não devessem obrigação a ninguém. E as pessoas imaginam que nunca vão estar diante do juízo de Deus, né? Mas veja, gente, 20 anos depois, eles pagaram pelo crime. E a Bíblia diz também que, olha, por mais que a pessoa pense que ela vai passar ilesa, e por mais que ela passe ilesa nesta vida que os homens não façam nada com ela, todos vão ter que dar conta dos seus atos para Deus. Essa questão do juízo dá até um certo pavor, até um certo medo, né? Mas eu já quero adiantar para você que o cristão não precisa ter medo de juízo. Romanos 8:1 diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo Jesus, como nós já falamos nos estudos anteriores, está revestido com a justiça de Cristo, e o Pai, quando olha para a pessoa, não vê o William pecador, vê Jesus, porque eu aceitei pela fé Jesus na minha vida. Então, eu estou revestido com a justiça de Cristo. Agora, quando a pessoa não aceita Jesus como Salvador, aí tem que temer o juízo mesmo, porque comparece diante de juízo sabe, com a vida dela toda torta, bagunçada, cheia de pecado, e aí a condenação não acerta, tá? Então, o estudo nosso hoje é falar sobre isso, que todos vão comparecer diante do julgamento de Deus, e o julgamento de Deus não tem como você mentir, não tem como você enganar, não tem desculpinha, o julgamento de Deus é justo, e Deus sabe tudo, tá? Nós vamos fazer esse estudo, então, sobre o julgamento de Deus hoje. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Teme a Deus e guarda seus mandamentos. Olha quantas vezes a gente fala sobre guardar os mandamentos, né? Lembrando que não guarde os mandamentos para ser salvo. Guarda os mandamentos porque fui salvo em Cristo Jesus. E Jesus diz: se me amam, guarde meus mandamentos. Como eu amo Jesus, eu guardo os mandamentos. E o texto diz: teme a Deus e guarda seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Todo ser humano tem obrigação de temer a Deus, ter respeito, reverência para com Deus e guardar os mandamentos de Deus. Agora, por quê? Aqui diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Sabe aquilo que você fez e ninguém sabe que você fez? Deus vai trazer isso a juízo. Sabe aquilo que você fez e a sua esposa não sabe que você fez? Aquilo que você fez e o marido sabe que o seu marido não sabe que você fez? Sabe aquilo que você fez e o seu amigo não sabe que você fez? Deus vai trazer tudo a julgamento. Aí é onde você percebe, para olhar na sua própria vida. Eu olho para a minha, você olha para a sua. Ninguém acusa ninguém aqui. Todos nós somos pecadores. Aí é onde você percebe o quão importante é você aceitar Jesus como Salvador, ter Jesus na sua vida. Como que você quer comparecer no tribunal de Deus? Com a justiça de Cristo na sua vida e o Pai olhando para Jesus na sua vida, aquela justiça acreditada que foi dada a você, e ele vendo que a vida que Jesus viveu agora é sua, e ele vendo na sua vida a vida de Jesus, você é inocentado? Ou você quer comparecer no tribunal de Deus com a sua vida, do jeito que você viveu? Olha, com Jesus não tem condenação, mas sem Jesus é condenação na certa, tá? Todos vamos comparecer no tribunal de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos vão comparecer diante do juízo, rico e pobre, branco e negro, homem e mulher, brasileiro e argentino, todos, sabe? Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá serão julgados por meio das coisas que fizeram no corpo, o bem ou o mal. E vale repetir sempre. É por isso que é importante que eu compareça ao tribunal de Cristo
com a veste de Cristo em mim, porque é a única escapatória contra a condenação eterna. Vamos continuar aqui? Apocalipse capítulo 14, verso 7 diz: dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo. Olha só o que Apocalipse está dizendo aqui, ó. É vinda a hora de seu juízo. Tema a Deus. Olha o temer de novo aí, reverência, respeito para com Deus. Dá glória a Deus. Para de ser orgulhoso, de achar que sua vida, eu sou bom, eu sou tal, eu sou melhor. Para de ser orgulhoso, seja humilde, reconheça que você é pecador, reconheça que sem Jesus você está perdido. Por quê? Porque é vinda a hora de seu juízo. O juízo de Deus está chegando, tá? Aqui o Apocalipse está advertindo a isso. Quais são as personalidades do juízo? No juízo, você sabe que no tribunal tem o juiz, tem o advogado, tem as testemunhas, tem a acusação, tem o júri. E no tribunal celestial também é assim. Olha o que diz aqui Daniel 7, versos 9, 10 e 13. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Já já nós vamos ver que livros são esses que são abertos, tá? Mas veja, Daniel ele tem uma visão aqui e ele vê o julgamento, ele vê a sala de audiência de Deus. E ali ele vê, o verso 13 fala sobre o filho do homem, né? Ele vê ali então, no julgamento, o ancião de dias é o pai, as testemunhas são os anjos, Jesus é o advogado, tá? E aí tem os livros, que nós vamos ver já já que livros são esses, tá bom? Mas o julgamento está pronto. O pai como juiz, Jesus como advogado, os anjos como testemunhas e os livros. Vamos continuar aqui esse assunto para entendermos. Apocalipse 20, versículo 12 diz: abriram-se os livros, vejam, no plural, os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, um livro, o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vejam, queridos, aqui está falando os mortos, por causa do contexto, mas vivos e mortos vão passar pelo juízo, tá? A Bíblia, ela deixa bem claro que o juízo começa pela casa de Deus, o juízo começa pelos vivos, os mortos também, todo ser humano é julgado, desde Adão até o último que pisar nessa terra, todos serão julgados, tá bom? E veja, abriram-se os livros e o livro da vida. A Bíblia, ela apresenta para nós 3 livros. Tem o livro memorial, onde são registradas nossas boas ações. Tem o livro dos pecados, onde são registradas nossas más ações. E tem o livro da vida, que é o livro que está o nome dos salvos, tá? Só um detalhe aqui, viu, gente? Tem pessoas que quando pensam no juízo de Deus, aí olha assim, bom, tem o livro das boas ações, das más ações. Vamos colocar na balança o que estiver mais pesado. Se o livro das boas ações estiver mais pesado, a pessoa está salva. Se o livro das más ações estiver mais pesado, a pessoa está perdida. Tem pessoa que acha que o julgamento de Deus é assim, e não é assim. O julgamento de Deus não é assim. Biblicamente falando, basta um pecado acariciado para você se perder, tá? Então, você pode ter 1000 boas ações, tem ali um pecado acariciado, está perdido, tá? É por isso que o ser humano é incapaz de salvar-se a si mesmo. É por isso que ninguém é salvo por obras de lei. Efésios 2, verso 8, lá diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Não por obras da lei, para que ninguém se vanglorie. Então esquece esse negócio de chegar no céu e tem uma balança e foi bonzinho, tá salvo, foi mal, tá perdido. Não é isso. No julgamento de Deus, é assim, ó, por mais que a pessoa tenha pecado muito, errado bastante, tudo, mas se a pessoa se arrependeu, aceitou Jesus como Salvador, é a vida de Cristo que conta, que Cristo perdoou, lavou a pessoa, purificou a pessoa, lançou os pecados na profundeza do oceano e agora deu a vida dele para ela, aí, pela vida de Cristo, a pessoa é salva. Alguns acham até meio injusto o negócio desse, né? Falam, cara, não pode, a pessoa pecou, errou, aprontou um monte, depois ela se arrepende e vai ser salva. Essa é a misericórdia de Deus. E louvado seja Deus que Deus tem o coração de Deus e não igual o meu. Porque se fosse um coração igual ao nosso, um coração duro, difícil, a gente ia querer essa pessoa fora do céu.
Mas Deus, ele reconhece o coração, reconhece o arrependimento. Jesus aceita o pecador arrependido, todos eles, não importa quem seja. E aí Jesus tira aquela trapo de imundícia, tira o pecado, tira a sujeira da vida da pessoa, lava, regenera a pessoa e aí dá a vida dele para a pessoa ali, sabe? Acredita aquela vida perfeita dele para a pessoa. Aí, quando o pai olha para a pessoa, não vê mais a vida pecaminosa, vê a vida de Cristo nela, e aí ela é absolvida. Pastor, mas esse livro da vida é o livro dos Salmos, como que meu nome vai parar no livro da vida? A Bíblia deixa bem clara que no momento em que a pessoa aceita Jesus como Salvador e ela é batizada, o nome dela é escrito no livro da vida lá no céu, tá? Então, eu não sei se você já aceitou Jesus como Salvador. Se você não aceitou, aceite-o já. Agora, não deixa para amanhã, agora, tá? Se você já aceitou Jesus como Salvador, mas ainda não foi batizado nas águas, se programe para se batizar o quanto antes. Porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia diz que quem crê e é batizado, o nome vai ser colocado no livro da vida. E esse nome no livro da vida, quando tem o nome no livro da vida, nem importa os dois primeiros livros, porque ter o nome no livro da vida quer dizer que você aceitou Jesus, entregou sua vida a Jesus e a vida de Jesus é sua. E aí você está salvo, tá? Então, olha lá, não aceitou Jesus como Salvador ainda? Aceita agora. Você já aceitou Jesus, mas ainda não batizou? Batiza logo, tá bom? Porque é a única maneira de escapar do julgamento, escapar da condenação, tá bom? Vamos continuar aqui? Pastor, como eu sei que todas as coisas vão aparecer no juízo mesmo? Olha o que diz Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Sabe aquele palavrão que você solta? Sabe aquela mentira que você solta? Sabe aquela fofoca que você faz? Sabe aquela maledicência, aquela praga que você joga? Tudo isso vai aparecer no juízo de Deus, tá? Então, assim, não só as palavras, mas os pensamentos, as ações, tudo aparece no juízo de Deus. Aí eu volto a dizer assim, mas alguns pensam, mas pastor, então todo mundo está condenado, né? O que conta no juízo de Deus não é se você é pecador ou não. Todos nós somos pecadores. Se fosse contar se foi porque pecou ou não, todos se perderiam. O que conta no juízo de Deus é se aceitou o perdão de Cristo ou não. Pode ir lá no juízo de Deus abrir uma lista de pecados enorme. O importante é que esteja lá assim, ó, todos pecados perdoados pelo sangue de Cristo. Isso é importante. Agora, abre a lista de pecados lá e embaixo, rejeitou o sangue de Jesus, rejeitou o perdão, aí é condenação, tá? Mas até das palavras, pensamentos, tudo nós vamos dar conta no juízo. Qual é a base para o julgamento? Romanos 12, versos 12 e 13 diz assim, ó: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, a base do julgamento de Deus é a lei dos 10 mandamentos. Deus vai julgar a pessoa pela lei dos 10 mandamentos. Vejam, queridos, nós somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras. E então, eu, como pessoa, eu preciso obedecer à lei de Deus porque ela é o padrão para julgamento. Eu não posso, como cristão, ficar pisando na lei de Deus, ser um rebelde e achar que, como rebelde, vou ser salvo. Deus não vai salvar rebeldes, né? Ah, pastor, mas você não peca? Peca. Você não erra? Erro. Mas é a diferença. A Bíblia fala do pecador contumaz, que é aquele rebelde, que ele peca, não está nem aí, e é a diferença do pecador redimido, que somos nós. Pecamos, mas assim, nos erguemos, seguramos na mão de Cristo e continuamos a caminhada, tá? Mas o padrão do julgamento no céu será a lei de Deus. Agora, outro ponto importante, gente, cada um será julgado de acordo com a luz que teve. Deus vai cobrar de você a luz que você tem, tá? Então, Deus não vai cobrar de uma pessoa lá que não teve quase conhecimento de bíblico, o mesmo que cobrará de mim, que fiz até meu mestrado, né? Claro que o julgamento para mim vai ser mais pesado que aquele que não conhece nada da Bíblia. Agora eu quero dizer uma coisa para você, viu? Tem gente que quando eu falo isso, diz assim: ah, então quer saber minha coisa? Eu não vou ler mais a Bíblia, não. Eu não vou estudar mais, não, porque eu não quero ser responsável. Olha, Deus, ele julga cada um de acordo com a luz que tem, mas ele também te julgará por aquela luz que você poderia ter e você não obteve por negligência sua.
tá? Então, com Deus, gente, não tem como dar jeitinho brasileiro. Não tem como dar gamelada, sabe? Com Deus, ele conhece exatamente do jeito que você é, o seu pensamento, as suas intenções, ele sabe tudo. Então, se você tem luz e você tem condições de adquirir mais luz através do estudo da palavra de Deus, você tem que continuar avançando. E a Bíblia diz que nós temos que avançar sempre para cima e para o alto, tá bom? Mas seremos julgados pela lei e de acordo com a luz que nós temos. 1 João 2, verso 1. Quando chega até aqui o julgamento, as pessoas ficam assim preocupadas, falam, pastor, mas e agora? Olha, eu já errei muito, já pequei muito, não sei o quê. Vejam, gente, eu falei lá no início, o cristão não precisa ter um pingo de medo do juízo. O juízo, ele é bom para o cristão, tá? O juízo é uma bênção para o cristão, porque no juízo o cristão, por Jesus, pelo sangue de Cristo, é absolvido. Mas o juízo é ruim para os ímpios, para aqueles que negam Jesus. Aí é complicado para eles, porque é condenação, tá? Agora, 1 João 2, verso 1, eu até citei esse texto um dos dias aí, né? Diz assim, ó, 1 João 2, verso 1, Jesus falando para você, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Percebam, queridos, Jesus usa uma linguagem bonita, de pai para filho, dizendo, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Deus não quer que você e eu vivamos pecando. Mas Deus sabe que você e eu temos dentro de nós uma coisa chamada natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa miserável que nós temos, ela puxa para o que é errado, ela puxa para o pecado. Perceba uma coisa, olha como que o ser humano é. O ser humano vê uma plaquinha, proibido pescar. Ele quer fazer o quê? Quer pescar. Ele vê a placa assim, proibido nadar. Ele quer fazer o quê? Proibido nadar. Eu não sei quantos de vocês se lembram de uma pegadinha que eles colocavam uma caixa grande na praça e um buraco e escrito bem grande assim embaixo, não olhe. E as pessoas faziam o quê? Olhavam, aí recebiam uma tortada na cara. O ser humano é assim. O ser humano, por causa da natureza pecaminosa, sabe, miserável que nós temos, ele é puxado para o pecado. Então Deus sabe que nós temos essa luta. E ele fala: eu não quero que vocês pequem. Mas se a natureza pecaminosa te enganar, a natureza pecaminosa te levar ao pecado, não se desespere. Se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E percebam, queridos, Jesus como advogado, ele te defende, ele intercede por você. E não sei quantos já precisaram ir com um advogado na justiça. Quando você vai para a justiça e você tem um advogado, você fala? Não, você só se o juiz mandar você falar, mas você fica quieto. Quem fala lá é o advogado. Quando o advogado fala, é como se você estivesse falando. Tudo que o advogado está fazendo é como se você estivesse fazendo. Ele te representa ali. Se o advogado perder a causa, você perdeu a causa. Se o advogado ganhar a causa, você ganhou a causa. Você percebe o papel do advogado? E Cristo, ele é o seu advogado junto ao Pai. Ele é meu advogado. E Cristo não conhece causa perdida. Cristo vence sempre. Então, Cristo, ele fala ao Pai por você. Ele te representa junto ao Pai. Ele diz, Pai, pelo meu sangue, perdoa o William, perdoa a Maria, perdoa o Messias, perdoa o José, perdoa o Fábio, pelo meu sangue, Senhor. E Jesus, ele vence a nossa causa. Ele sempre vence, pelo sangue dele, ele sempre vence. E a vitória de Jesus é minha. Lembra que nós cantamos o hino no início? Vitória em Cristo. Vitória Jesus me deu, né? Essa vitória, então, que o nosso advogado consegue lá, é minha. Então, Jesus está dizendo, filhos, não quero que vocês pequem, mas vocês têm natureza pecaminosa, às vezes o pecado te dá rasteira e você peca, não se desespere. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Confie a sua causa, a sua vida, a sua salvação a Jesus. Que coisa linda, né, queridos? Que coisa maravilhosa saber que temos Jesus. Lembra do estudo anterior? Diante do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, dia a dia, intercedendo por nós. Aí é onde eu volto a dizer, só se perde quem quer. Porque se quem quiser salvar, Jesus vai salvar todos. Amém? Aqui conta-se a história de Warren Kendrick. Há muitos anos atrás, ele era um advogado e um rapaz havia cometido um assassinato. E ele defendeu esse rapaz. E
sabe, ali, juntando as evidências, tudo, juntando antecedentes, a base familiar, ele conseguiu ali defender e convencer o júri de não condenar o rapaz. E ele, antes de levar o rapaz embora, conversou com o rapaz: olha, muda de vida, olha, se apegue com Deus, com os valores, seja um homem direito. E ele, como advogado, conseguiu livrar aquele rapaz da condenação. Passados-se vários anos, aquele rapaz foi condenado de novo por assassinato. Quando ele chega no tribunal, ele olha quem é o juiz: Warren Kendra, o ex-advogado dele. E agora o júri se reúne, olha as provas e o júri condena esse rapaz. O juiz, então, Warren, se levanta e diz para o rapaz: há alguns anos atrás, eu estava no tribunal te defendendo, mas hoje as coisas mudaram. Eu estou aqui te julgando. E o júri considerou você culpado. E essa corte te declara culpado. E aquele jovem saiu dali para esperar a sentença de morte dele. Perceba uma coisa? Ele teve uma oportunidade, Warren agiu como advogado dele e ele se livrou. Mas ele não mudou. Ele continuou no erro. E agora, quando ele volta ao tribunal, Warren já não é mais advogado. Warren é o juiz e condenou ele. Pastor, o que essa história tem a ver com Jesus? Hoje, Jesus, ele apela para você. O Espírito Santo apela ao seu coração, falando para você fazer paz com Deus, falando para você aceitar Jesus, falando para você entregar o coração a Jesus, falando para você deixar Jesus entrar na sua vida. Porque hoje, Jesus, ele quer agir na sua vida como advogado. Ele quer agir na sua vida como defensor. Ele quer agir na sua vida como intercessor. Se você aceitar Jesus como seu advogado, como seu intercessor, como seu, defensor, ele vai te salvar. Ele vai ganhar a sua causa. Mas Jesus, ele vai apelar para que você se entregue a ele enquanto a porta da graça está aberta. A Bíblia diz que um dia a porta da graça irá se fechar. E quando a porta da graça se fechar, Jesus não vai atuar mais como advogado, como intercessor, como defensor. Ele irá atuar como juiz. E como juiz, aqueles que o aceitaram estará salvo. Mas aqueles que rejeitaram receberá a condenação. Então você tem a escolha. Você pode hoje aceitar Jesus como seu advogado e você vai se livrar da condenação. Mas se você hoje não aceitar Jesus como seu advogado, você vai automaticamente recebê-lo como seu juiz e ele vai te condenar. Pensa comigo, como que você e eu escaparíamos da condenação no tribunal divino sem Jesus do nosso lado? Sem Jesus como nosso advogado? Não tem como. A única maneira, o único jeito de ser salvo, de escaparmos da condenação, é tendo Jesus como nosso advogado. Eu falei para vocês já, né? A Bíblia diz, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Então, se você quer entrar no céu, não tem outro caminho. É através da aceitação de Jesus Cristo como teu Salvador. Vejam, queridos, Jesus, ele está te chamando hoje. Ele está dizendo, filho, deixa eu entrar na sua vida. Filho, abre o seu coração. Filho, aceita o meu perdão. Aceita a minha salvação. Porque Jesus não tem prazer nenhum em condenar o ser humano. A Bíblia diz que a condenação é uma obra estranha de Deus. Porque é estranho até para Deus, porque Deus ele quer salvar. Se ele não quisesse salvar, Jesus não viria do céu para vir nessa terra morrer, derramar o sangue dele por você e por mim. Ele fez todo esse sacrifício porque ele nos ama muito e ele quer nos salvar. Mas Jesus não vai obrigar ninguém a ir para o céu. Jesus não vai colocar ninguém forçado no céu. Só vai para o céu quem livremente aceitá-lo como Salvador. Quem fizer isso, vai para o céu. Quem não quiser, aí vai se perder. Mas não é porque Jesus não pôde salvá-lo. Jesus pode salvar a todos, é porque a pessoa rejeitou a salvação. Vejam, queridos, Apocalipse 22, versos 11 e 12, diz, lembra que eu falei que a porta da graça um dia vai se fechar? E quando a porta da graça fechar,
Aí, acabou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Lembra que eu falei no estudo anterior que há uma ideia de que haverá um segundo tempo de graça depois da volta de Jesus? Essa ideia não é bíblica, essa ideia é satânica, para que as pessoas não despertem para o perigo agora e fiquem levando a vida, sabe, desregrada, achando, depois que Jesus voltar tem mais chance mesmo. Não tem mais chance, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós temos chance de salvação enquanto estamos vivos e até o fechamento da porta da graça. E quando a porta da graça fechar, vai acontecer o que diz esse texto aqui. Apocalipse 22, versos 11 e 12 diz: a porta da graça se fecha. Aí, depois que a porta da graça se fecha, é o que diz aqui, ó, quem é injusto, seja injusto ainda, não vai mudar mais. E quem é sujo, seja sujo ainda, não vai mudar mais. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, a porta da graça fechou. Quando Jesus, lá no santuário celestial, disser, está consumado. A última pessoa aceitou Jesus ou rejeitou Jesus, não tem por que interceder mais. A mensagem alcançou a todos. Todos fizeram sua decisão. Aceitou ou rejeitou. Aí Jesus fala, está consumado, fecha a porta da graça e vem buscar o seu povo. Fechou a porta da graça? Está salvo, está salvo. Está perdido, está perdido. E olha o que diz aí Apocalipse, ainda 22, verso 12. E eis que cedo venho. Ele não vai demorar. Ainda mais nos dias de hoje, do jeito que estão as coisas, é mais breve do que a gente imagina. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus vai retribuir cada um segundo a sua obra. Se eu aceitei Jesus como Salvador, eu vou receber o galardão de Jesus como Salvador. Eu vou receber o galardão que as obras de Jesus merecem. Então, vou receber a coroa da vida eterna, vou receber a vida eterna, vou receber o céu, vou receber a alegria de estar na presença de Deus, na presença dos anjos. Eu recebo toda essa graça, não porque tem coisa boa em mim, mas pela graça de Jesus, pela justiça de Jesus está comigo. Então, eu recebo a obra de Jesus. Veja que Jesus, quando morreu na cruz, ele recebeu a condenação que as nossas obras mereciam. Agora, por eu ter aceitado Jesus como Salvador, eu recebo a recompensa que as obras de Jesus merecem. Isso é justificação pela fé. Jesus não me trata como o pecador que eu sou, mas ele me trata como aquele que se arrependeu e aceitou Jesus como Salvador. Me trata como ele merecia ser tratado, tá? Agora, ele vem para dar a cada um segundo as suas obras. Se a pessoa não aceitou Jesus como Salvador, ela vai receber a condenação pelas obras dela. Vai receber tintim por tintim o que as obras dela merecem. Então, as pessoas vivem hoje aí com corrupção, com mentira, com adultério, com tanta coisa, como se nunca tivesse que pagar a conta. Olha, elas podem fazer tudo o que estão fazendo, mas um dia elas não se arrependerem, se não aceitarem Jesus como Salvador, irão pagar cada centavo da conta. Cada tintim por tintim da conta irão pagar e serão condenadas para tudo sempre. Mas, como eu falei, o cristão não precisa ter medo. Por que o cristão não precisa ter medo? Olha o que diz 2 Coríntios 15, 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele recebeu a condenação que era minha. Ele morreu na cruz que era para mim. Ele recebeu os cravos que eram para mim. Ele morreu a minha morte para me dar a vida dele. Olha o que diz Apocalipse 1, verso 15. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus, pelo sangue dele, nos liberta da condenação do pecado. Nos liberta da destruição, nos liberta da vida eterna. E aí, aquele texto que eu já citei umas 2 vezes, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E percebam, queridos, que é estão. Não é assim, ó, nenhuma condenação há para quem já se batizou. Não é só se batizar uma vez e pronto, acabou, está salvo. Depois do seu batismo, você precisa continuar com Jesus, tá? Então, não é assim, ó, não há condenação para quem aceitou uma vez Jesus como Salvador. Não. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho que me batizar, mas eu preciso continuar aceitando Jesus como meu Salvador todos os dias. Eu preciso estar com Jesus todos os dias. Esse estão é um presente contínuo no grego. Toda hora, todo minuto, todo segundo, eu tenho que ser de Cristo. Eu tenho que ter Cristo como meu Salvador. Então, se eu vivo uma vida que eu entrego para Jesus todos os dias, todo momento, e eu reconheço que Jesus é meu Salvador de todas as horas, não tem condenação para mim. Eu já escapei do juízo.
Já escapei da condenação, já estou ali salvo em Cristo Jesus, estou garantido em Cristo Jesus. Agora, se a pessoa não está em Cristo Jesus, aí não tem chance de salvação. Fora de Jesus não há salvação. A Bíblia diz que fora de Jesus não há salvação. A única maneira de ser salvo é estar em Cristo Jesus. E nessa noite, queridos, Jesus está falando para você, filho, o juízo é real. O juízo é para todos. Mas você não precisa ser condenado, porque eu já paguei o preço pelo seu pecado lá na cruz. Eu já recebi a sua condenação. Eu já morri a sua morte. Filho, filha, o juízo é real. O juízo é para todos. Mas todos que aceitarem meu sacrifício, todos que aceitarem o meu perdão, todos que aceitarem a minha salvação, serão absolvidos e receberão em Cristo o céu, a glória e a adoração, a presença com Deus, adorando a Deus ali pessoalmente, livremente, receberão toda a graça do céu. Agora Jesus diz: se você não me aceitar como Salvador, um dia eu serei seu juiz e irei te condenar. Jesus irá condenar não porque quer, ele irá condenar porque a pessoa escolheu ser condenada. A pessoa escolheu não aceitar Jesus como Salvador. A pessoa escolheu a perdição. E no fim de tudo, queridos, só tem dois caminhos: absolvição e vida eterna com Jesus, ou condenação e morte eterna sem Jesus. E quando é que você toma essa decisão de que destino você quer para a sua vida? Hoje, agora. É hoje, agora, que você toma a decisão de ser condenado no juízo ou ser absolvido no juízo. É hoje, agora, que você toma a decisão de receber a morte eterna ou receber a vida eterna. E Jesus está apelando ao seu coração, dizendo: filho, deixa eu entrar na sua vida. Filho, deixa eu entrar no seu coração. Filho, me dá o seu coração. Filho, me aceita como seu salvador. Filho, seja batizado e para ser salvo. Filho, fuja da destruição. Receba a salvação. Mas a decisão é só sua. E eu quero falar ao seu coração. O Espírito Santo está falando com você aí hoje? Está sentindo alguma coisa no coração? Essa coisa é o Espírito Santo te falando. O Espírito Santo está te falando que tem esperança para o seu caso. Tem esperança para você. Mas essa esperança é somente Jesus. Você que está sentindo o Espírito Santo falar aí no seu coração agora, o apelo que eu faço para você é você deixar Jesus entrar na sua vida. Deixar Jesus entrar no seu coração. E dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou falho. E eu reconheço que sem o Senhor eu estou perdido. E reconheço que preciso de um Salvador. E eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Eu entrego minha vida a Ti, Senhor Jesus. Entra na minha vida, entra no meu coração, muda o que tem que mudar, transforma o que tem que transformar. Me prepara para o céu. Me prepara para não ser condenado no juízo. Me prepara para viver com o Senhor, com o Pai, com o Espírito Santo, com os anjos para todo sempre. E aí, qual é a sua decisão? O Espírito Santo está falando ao seu coração. Qual é a sua decisão? No final, no julgamento, você quer ser condenado sem Jesus? Ou você quer ser salvo com Jesus? E eu peço que você escreva aí agora: eu quero ser salvo em Jesus. Eu quero ser salvo em Jesus. Eu quero ser salvo em Jesus. Escreve aí agora. Essa sua escrita aí, eu quero ser salvo em Jesus, é o testemunho para os homens, é o testemunho para o universo de que você aceitou e continua aceitando que Jesus é o teu advogado, é o teu defensor, é o teu intercessor, é o teu salvador. Então não perca tempo, escreva aí: eu quero ser salvo em Jesus. E se você continuar todos os dias, sabe, entregando sua vida a Jesus, aceitando Jesus como seu salvador, desejando ser salvo em Jesus, no juízo você escapará da condenação. Você receberá a vida eterna. Então, não perca tempo. Escreva aí: eu quero ser salvo em Jesus. Que Deus abençoe para que nenhum dos que estão assistindo se perca, mas que todos os que estão assistindo, e a mim e minha família,
alcance a salvação em Cristo Jesus. De graça. Ele dá de graça essa salvação. Você quer essa salvação? Então convido você a fechar os olhos, nós iremos falar com Deus. Querido Pai, nosso Deus, nós agradecemos, pois em Jesus nós temos tudo. Agradecemos porque em Jesus nós não precisamos temer o juízo, porque em Jesus nós estamos livres da condenação. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor seja o nosso Salvador hoje, amanhã e sempre. Que o Senhor entre na nossa vida, que o Senhor entre no nosso coração a cada dia, transforma o que tem que ser transformado, muda o que tem que ser mudado, bota para fora o que tem que ser tirado para fora. Me limpa, nos lava, nos purifica e nos prepara, ó Pai, para a tua volta, nos prepara para escaparmos da condenação e nos prepara para um dia viver eternamente na companhia de Deus, Pai, do Espírito Santo, do Senhor, dos anjos, para todo sempre. Seja, ó Pai, o nosso Salvador, hoje e sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, o próximo estudo nosso vai ser esse aqui, ó. Faça o seu diagnóstico cardíaco. Mas o próximo estudo nosso vai demorar um pouquinho. Porque domingo nós vamos começar uma semana de oração extraordinária com o pastor Leonardo. Ele vai estar fazendo da Associação Paulista Leste, mas eu vou estar compartilhando aqui no meu canal. Do mesmo jeito que a gente faz aqui, eu vou estar compartilhando, tá? Então, faça planos para, a partir de domingo, estarem conosco assistindo essa semana de oração. Quando passar a semana de oração, no outro domingo, nós vamos fazer esse tema aqui. Faça o seu diagnóstico espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um bom restante de semana e um abraço para todos e que Deus cuide de você e sua família. Uma boa noite, fiquem com Deus.